Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês para mergulhar no fascinante mundo do controle biológico. Prepare-se para uma viagem onde a natureza se torna nossa maior aliada. E os heróis da nossa história são, acreditem ou não, fungos e bactérias. A natureza sempre se equilibra em seu ambiente natural, mas nós, partes integrantes da natureza, também podemos ajudar e interferir nesse processo, sempre de forma consciente, pois também somos parte do grande ecossistema chamado planeta Terra. Vamos começar nossa jornada com uma pergunta: por que usar controle biológico? A resposta é simples: é uma forma mais sustentável, segura e inteligente de proteger as nossas plantas. E convenhamos, quem não quer uma cannabis que foi tratada com o melhor que a natureza tem a oferecer? Eu sou o Churuganja, cultivador, ativista e professor aqui na Natural TV. Vem comigo para conhecer nossos amigos invisíveis para um cultivo sem prejuízos e rico em medicina de qualidade. Esse vídeo tem o oferecimento de Ganza App, Suruma Jardinagem, Flora Urbana, Flower Mind. Então, vamos começar a falar sobre os soldados biológicos. E o primeiro deles é o Metarhizium anisopliae. Esse ser, ele é um ninja. Ele é um verdadeiro ninja verde. A história do Metarhizium anisopliae é fascinante e remonta ao final do século XIX. O biólogo russo Ilya Ilyich Metchnikov, um dos pais da imunologia, ele estava estudando patógenos de insetos. Então ele notou que as lagartas do bicho da seda estavam morrendo em grandes quantidades e seus corpos, uma vez mortos, ficavam cobertos por um pó esverdeado. Intrigado, ele isolou o fungo e percebeu que a substância era a causa da morte. Ele batizou o fungo de fungo verde e demonstrou sua capacidade de controlar pragas. Essa descoberta marcou uma das fases da microbiologia de insetos e uma das primeiras aplicações práticas de um fungo, sendo um agente de controle biológico. Agora vamos falar sobre o uso geral na agricultura. O Metarhizium, ele é um combatente versátil. Ele é amplamente utilizado em culturas de grande escala, como a cana-de-açúcar, onde ele controla a broca da cana, e também em pastagens, onde ele é um inimigo implacável das cigarrinhas. A sua eficácia se estende a mais de 200 espécies de insetos, incluindo gafanhotos e besouros. E qual é o mecanismo de ação? O Metarhizium, ele é um fungo entomopatogênico, ou seja, um parasita de inseto. O seu ciclo de vida é um roteiro de filme de ação. E como é que ele atua? Adesão e reconhecimento. Quando os esporos do fungo eles entram em contato com a cutícula do inseto, eles se fixam. A cutícula do inseto é o sinal para o fungo iniciar a sua germinação. A partir daí, inicia a penetração mecânica e enzimática. O esporo ele germina formando uma estrutura chamada de tubo germinativo, que produz um apressório, ou seja, um adesivo biológico, para se fixar firmemente ali no inseto. O fungo, então, ele vai soltar enzimas que são conhecidas como quitinases e proteases. Essas enzimas dissolvem a cutícula, permitindo que as hifas, ou seja, os filamentos do fungo, penetrem no corpo do inseto. Logo na sequência vem a colonização e o fim biológico do inseto. Uma vez dentro da cavidade do corpo do inseto, o fungo vai se espalhar, consumindo os tecidos do hospedeiro. Isso leva ao fim do inseto por desidratação, inanição ou liberação de toxinas. Após o fim da vida do inseto, o fungo começa a emergir, cobrindo o corpo do inseto com uma camada de esporos verdes, que estão prontos para se dispersar e infectar novos alvos. Na cannabis, ele é particularmente eficaz contra pragas, como a mosca branca, a trípis e as colchonilhas, atacando elas tanto nas fases jovens como nas fases adultas. Como usar o Metarhizium? No uso preventivo, na dose de prevenção, você vai misturar o produto à base de Metarhizium em água e aplicar através da pulverização foliar e também por irrigação ali no solo. Você vai aplicar a cada 15 a 20 dias para estabelecer uma população
população de fungos ali no ambiente. Já quando você precisa fazer um controle corretivo, no manejo corretivo, em caso de uma grande infestação, a frequência ela deve ser aumentada. Você vai aplicar a cada 3 a 7 dias por pulverização foliar. A aplicação ela deve ser feita no final da tarde ou em dias nublados, pois a luz solar direta ou a luz ali artificial direta pode prejudicar os esporos do fungo para que eles possam germinar. Então, dá preferência para o final do dia ou próximo da luz ali apagar. Outro grande soldado biológico que nós temos é a Beauveria bassiana. O crédito pela descoberta da Beauveria bassiana vai para o naturalista italiano Agostino Bassi. Ele viveu no início do século XIX. Ele passou anos estudando a muscardina, que é uma doença que devastava as criações de bicho da seda na Itália. Após meticulosas observações, o Bassi ele provou que a doença era causada por um fungo microscópico e não por fatores ambientais ou genéticos, como se acreditava ali na época. A sua pesquisa ela foi revolucionária, pois ele provou que esse micro-organismo era a causa dessa doença infecciosa na criação do bicho da seda. E em sua homenagem, o fungo foi batizado de Beauveria bassiana. Agora, como é o uso geral da Beauveria bassiana na agricultura? E ela é um agente de controle biológico muito estudado e muito utilizado no mundo. Ele é uma ferramenta-chave no manejo de pragas em culturas como o algodão, a soja, o milho e uma vasta gama de hortaliças. Sua forma de ação inclui também lagartas, brocas, percevejos e ácaros, que também são vítimas da Beauveria bassiana. E na planta, qual é o mecanismo de ação da Beauveria bassiana? A Beauveria também é um fungo etomopatogênico, ou seja, com um método de ataque impressionante, muitas vezes comparado a um parasita zumbi. Ele age da seguinte forma: ele vai ter a adesão e a germinação. Os esporos também vão aderir à cutícula do inseto. Em seguida, vai penetrar ali no inseto. E aí o fungo germina, penetrando ali no corpo do inseto. A diferença é que o Beauveria bassiana, ele produz belvericina, que é uma toxina que suprime a resposta imune ali do hospedeiro, ou seja, acaba fazendo com que os mecanismos naturais de defesa do inseto não consigam ter sucesso ali. Em seguida, acaba causando o fim do inseto, porque ele adentra ali no sangue, forma de falar, né? O sangue do inseto é chamado de hemolinfa. Então, o fungo ele se multiplica rapidamente, causando então o fim do inseto em poucos dias, geralmente por toxicidade e desidratação. E qual é o sinal visual ali da Beauveria bassiana? O inseto ele fica rígido e coberto por um mofo branco e esbranquiçado, que é a característica marcante da infecção por Beauveria bassiana. Na cannabis, ele é uma excelente opção para combater os ácaros, a mosca branca, as tripes e os percevejos de renda, praga comum no Nordeste brasileiro e também ligada ao cultivo de mandioca. Como usar a Beauveria bassiana? De forma preventiva, você vai pulverizar as plantas, incluindo a parte inferior das folhas, ou seja, a parte de baixo, a cada 15 dias. Você vai dar preferência para aplicar próximo também do fim do período luminoso, ali no indoor, e no final da tarde, ali no outdoor, pois o calor excessivo ou muita luz vai reduzir a germinação dos esporos. De forma corretiva, você vai usar o Beauveria bassiana da seguinte forma: se você detectar uma infestação, você vai aumentar a frequência a cada 3 a 5 dias, aplicando também o produto nos horários recomendados para garantir que tenha a germinação dos esporos. Um outro soldado biológico muito importante é o Bacillus thuringiensis. A história do Bacillus thuringiensis, mais conhecido como BT, ele começou no Japão em 1901, quando o biólogo Shigetane Ishiwata estava investigando uma doença que causava a morte massiva das larvas do bicho da seda. De novo, o bicho da seda sendo a razão das descobertas. Então, ele isolou a bactéria e nomeou de Bacillus soto. Uma década depois, já na Alemanha, Ernst Berliner, o alemão, ele isolou uma bactéria similar, ou seja, da mesma família do Bacillus thuringiensis, e ele nomeou a bactéria de Bacillus thuringiensis em homenagem à província alemã
de Turíngia. O BT, Bacillus thuringiensis, se tornou a primeira bactéria a ser utilizada como bioinseticida, revolucionando o manejo de pragas. A descoberta dessa bactéria, ela pode ser atribuída a esses dois pesquisadores, primeiro o japonês e depois o alemão. Agora, qual o uso geral do Bacillus thuringiensis na agricultura? O BT, nosso querido BT, é um dos bioinseticidas mais bem-sucedidos e amplamente utilizados no mundo. Ele é uma ferramenta vital no controle de pragas nas culturas de algodão, do milho, de vegetais em geral e frutas. Existem diferentes subespécies de Bacillus thuringiensis. Essas subespécies são conhecidas como sorovar. Elas são específicas para diferentes grupos de insetos. E qual é o mecanismo de atuação do Bacillus thuringiensis na cannabis? O nosso querido BT é o único em seu mecanismo de ação que depende de uma toxina cristalina. Como é que funciona? Primeiro acontece a ingestão. A praga vai ingerir o fungo, que contém os esporos e os cristais dessa toxina. Em seguida, esses cristais vão ficar solúveis, que são conhecidas como proteínas Cry. Chora não, praguinha. São insolúveis esses cristais em ambientes neutros, mas dentro do sistema digestivo alcalino da praga, eles vão se dissolver. Logo na sequência, essa proteína Cry, ela vai dentro das enzimas do sistema digestivo da praga, dividir essa proteína, ativando a toxina. E em seguida, começa a perfuração do sistema digestivo, a toxina vai ser ativada, vai se ligar aos receptores na parede digestiva do inseto, formando poros, ou seja, furos que vão perfurar ali o sistema digestivo do inseto, causando então o seu fim através da paralisia, porque essa perfuração ela vai causar essa paralisia do sistema digestivo, impedindo a praga de se alimentar. A bactéria então vai entrar no fluido líquido do corpo do inseto, causando uma infecção generalizada que leva ao seu fim. O Bacillus thuringiensis, o nosso querido BT, é extremamente seletivo. Ele afeta apenas insetos que possuem o pH digestivo adequado para ativar a toxina, a nossa querida proteína Cry. Isso vai tornar seguro para a maioria dos insetos benéficos. Na cannabis, ele é uma arma definitiva contra o mosquito do Gnats, lagartas em geral e também os pulgões. E como usar o Bacillus thuringiensis? Através do manejo preventivo, você vai proceder da seguinte forma: pulverizar as plantas a cada 7 a 10 dias, especialmente durante a floração. Caso costume ter problemas com Gnats em períodos úmidos ou substrato úmido durante a floração. Já no caso de lagartas, para melhores resultados, você vai aplicar quando as lagartas estão em sua fase jovem, pois elas são mais frágeis. Já dentro do manejo corretivo, ao notar danos ou presença de pulgões, lagartas ou as moscas do Gnats, você vai aplicar a cada 3 dias para garantir a ingestão da toxina pela praga. Lembre-se, o nosso querido BT, Bacillus thuringiensis, não elimina por contato. A praga precisa comer o bacillus. Agora eu preciso te fazer uma pergunta que vai direto ao coração da sua jornada. Quantas colheitas você já viu serem devoradas por pragas que pareciam invencíveis? Quantas vezes você ficou horas pesquisando na internet, tentando decifrar qual fungo ou bactéria usar, só para no final sentir aquele frio na barriga de e se eu errar e perder tudo? A frustração de ver suas plantas que você cuidou com tanto amor sendo destruídas por um exército invisível. O desespero de aplicar um produto errado e acabar piorando a situação. A angústia de saber que faltam poucas semanas para a colheita e tudo pode ser perdido por um mofo ou uma infestação. Tudo isso tem um preço. O preço das flores que você deixou de colher. O preço dos insumos que viraram pó. O preço do tempo que você nunca mais vai recuperar. Mas hoje, se você quiser mudar o rumo do seu cultivo, você precisa saber que existe um caminho. Um caminho onde você não precisa mais escolher entre arriscar com receitas caseiras que nunca funcionam, gastar fortunas com produtos químicos que queimam suas plantas, ficar refém de especialistas de internet que nunca viram o seu grow. E escute o que eu
tô dizendo, meu amigo. O curso Cultivando Seu Remédio é o caminho alternativo que você precisa e lá você vai encontrar protocolos passo a passo, técnicas de aplicação que ninguém ensina. O segredo está nos detalhes, evitando os 7 erros fatais. Porque 90% dos growers matam os micro-organismos benéficos sem saber. O solo vivo e autorregulável. Como criar um ecossistema que se defende sozinho. A receita do super solo que repele pragas naturalmente. Técnicas de manejo que fortalecem as defesas naturais das plantas. E tudo isso com acesso vitalício, mais o certificado válido nacionalmente, ainda com o adicional das atualizações gratuitas para sempre. Quanto vale uma colheita salva? Quanto vale não precisar mais ter medo de abrir a tenda e encontrar uma infestação? O curso custa menos que 10% do valor de uma única colheita perdida. E para quem é esse curso? É para você que cansou de perder colheitas para pragas. É para você que quer dominar o controle biológico de verdade. É para você que entende que precisa investir para evoluir. E é para você que quer colher flores 100% limpas e medicinais. E para quem não é esse curso não é para quem acredita em soluções mágicas sem esforço. Também não é para quem não está disposto a estudar e aplicar o conhecimento. E também não é para quem prefere continuar no ciclo de tentativa e erro. Mais de 2.137 cultivadores já transformaram seu cultivo com esse método. A próxima colheita abundante e segura pode ser a sua. A sua jornada rumo ao cultivo começa agora. Clique no link e garanta seu acesso. Torne-se um expert em controle biológico. As vagas são limitadas para mantermos a qualidade do suporte. Não deixe para amanhã o que pode salvar sua colheita hoje. Risco zero. 7 dias de garantia. Se não gostar, devolvemos seu investimento. E o nosso próximo soldado biológico é a tricoderma. O gênero tricoderma, ele é um dos mais estudados e economicamente importantes do mundo. A sua descoberta não pode ser atribuída a uma única pessoa, mas sim a décadas de pesquisas sobre fungos do solo, realizadas por diversos pesquisadores. O interesse pelo tricoderma aumentou na década de 1930, quando os cientistas eles notaram que algumas espécies de tricoderma podiam reduzir doenças de solo. A pesquisa foi se intensificando, revelando uma série de mecanismos benéficos, transformando o tricoderma em um super-herói do solo. A pesquisa sobre tricoderma como biofungicida, ele ganhou força no Brasil com o primeiro produto comercial à base deste fungo sendo lançado em 1987. Ganhou mais destaque após o ano 2000, impulsionado pela Embrapa e por pesquisadores brasileiros como Wagner Bettiol, que é uma referência no tema. E qual o uso geral do tricoderma? O tricoderma, ele é um verdadeiro faz-tudo. Ele é usado em uma variedade de culturas como hortaliças, frutíferas, ornamentais e grãos para combater os patógenos de solo, como Pythium, Fusarium e Botrytis. Ele também é conhecido por promover o crescimento das plantas, melhorar a absorção de nutrientes e aumentar a tolerância a estresses ambientais. E qual é o mecanismo de atuação do tricoderma na cannabis? O tricoderma, ele não é um inseticida, mas ele é um antagonista de fungos fitopatogênicos. Vou traduzir para você. O tricoderma, ele acaba causando a competição por nutrientes e por espaço ali no substrato. Ele coloniza rapidamente a zona da raiz da planta, superando os patógenos na corrida por espaço e nutrientes. Ou seja, ele toma das pragas a casa delas e toma das pragas a comida delas. Ele também é um fungo micoparasita. O que isso quer dizer? Ele ataca diretamente os fungos que são patógenos ali da planta. Ele se enrola ali nas suas hifas, ali nos seus filamentos e fica secretando enzimas para dissolver as paredes celulares do fungo. E também algumas espécies de tricoderma possuem compostos voláteis, ou seja, que se movem, que não se movem, que também inibem o crescimento ali
dos patógenos. Outro ponto que o tricoderma auxilia muito a planta é a indução de resistência. Ele estimula a planta a ativar suas próprias defesas, tornando ela mais resistente a uma variedade de doenças. Na cannabis, ele é a melhor defesa contra a podridão da raiz, contra o pitium, contra o mofo cinzento, que é o botrytis, né, o fusarium também, especialmente quando o substrato está úmido e o ambiente é propenso a doenças fúngicas. E como usar o tricoderma? De forma preventiva, você vai adicionar o tricoderma ao substrato antes do plantio, misturando ele de maneira uniforme. Já para manutenção, você vai aplicar nas regas a cada 20 a 30 dias. Isso garante que a zona da raiz esteja sempre protegida e devidamente colonizada pelo guardião tricoderma. Já no manejo corretivo, em caso de sintomas de doenças nas raízes, você vai preparar uma solução mais concentrada e aplicar diretamente na zona da raiz a cada 7 dias, junto com uma correção também na irrigação e na drenagem do substrato. E aí você vai observar se os sintomas estão voltando e aumentar a frequência da dose de controle, além de podar os galhos que forem afetados. O controle biológico não é apenas uma técnica, é uma filosofia de cultivo. Ele nos ensina que a melhor forma de proteger nossas plantas é trabalhar em harmonia com a natureza e não contra ela. Usar o Metarhizium, o Tricoderma, o Thuringiensis, mais do que combater pragas. É mais do que combater. É mostrar que você é capaz de construir um ecossistema resiliente no seu cultivo. Quando você olhar para sua planta, você veja não apenas uma planta, mas um ecossistema complexo, onde os heróis invisíveis trabalham incansavelmente para a sua proteção, sua colheita e seu deguste. Eu sou o Churu Ganja, você está na Natural TV, gratidão por acompanhar, tamo junto, até a próxima. Legalize vem, legalize vem, legalize vem, legalize vem, legalize vem. Só jardineiros conhecem a planta, só verdadeiros estão na missão. Força demais que carrega a responsa, liberta a planta da proibição. Comunidade segue se formando, essa raiz tem nome natural. Mystic Ganja pra todo o universo, anunciando a marcha final. Legalize vem, legalize vem, legalize vem. Dicas de outdoor, vai com churu. Iluminação, vem de Ganzá. Que solo eu uso, Rafa Suru. Tem consultoria, então chama no VAR. A rede dos growers, Ganzá PP. E no low stress, liga o Pedrão. Alporquia, o Thiago Reis. Hidroponia e extração. Na dúvida sempre questione. Te acalma que a doutora manda a resposta. Ainda está preocupado, então programou todo o aprendizado. Tipo, já disse, anota que a alma de hoje tá valendo nota. Não sabe o que é, vai chepar. Vai estudar, legalize vem, legalize vem, legalize vem, legalize vem.